6 minutos. Agora a gente vem com polêmica grande aqui no Alô. Abrimos o jornal falando disso, porque a partir de agora, professor de escola pública ou escola particular que abordar em sala de aula o assunto gênero pode ser punido. Isso se a abordagem for feita sem autorização dos pais. Vamos ao vivo conversar com a Patrícia Batestin, que vai explicar pra gente o que está acontecendo em Paty. Explica pra gente mais uma vez. Pois é, Carol, como você mesmo falou, essa situação já está valendo, né? Porque a partir de agora, essa nova lei, né, ela foi aprovada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo na última segunda-feira e a partir de agora, o professor que abordar assuntos relacionados a gênero em sala de aula pode ser punido se essa abordagem não tiver sido autorizada previamente pelos pais deste aluno. Essa autorização tem que ser por escrito, tá? Tem que ser expressa por escrito, comprovando, né, que o professor tem essa permissão para falar sobre esses assuntos. Essa nova lei, né, ela partiu de um projeto de lei do deputado Alcântara Filho, do Republicanos, e ela prevê que qualquer assunto relacionado a gênero só pode ser aprovado com a permissão dos pais. Isso inclui, né, falar sobre homofobia, por exemplo, falar sobre preconceito contra as comunidades LGBT, assuntos relacionados, por exemplo, a diferenças salariais entre mulheres e homens no mercado de trabalho, a baixa adesão, né, de mulheres em cargos de poder, por exemplo. No primeiro texto proposto pelo deputado, quando o professor fizesse esse tipo de abordagem dentro de uma sala de aula no Espírito Santo, esse professor poderia pagar uma multa de R$ 4.700 para cada aluno que está assistindo a aula, ou seja, se numa sala de aula tivesse 30 alunos, por exemplo, esse valor seria multiplicado por 30. Ele poderia ser afastado e, inclusive, a escola poderia até mesmo perder o direito, né, de funcionar. Isso vale tanto para a escola privada quanto para a escola pública aqui no Espírito Santo. Mas esse texto, ele sofreu algumas alterações. Hoje, no texto que foi aprovado, o professor que abordar o assunto gênero em sala de aula, ele pode ser punido. Porém, a punição ainda não foi definida pelo governo do estado, pelo governador, que cabe a ele hoje definir o que irá acontecer. Mas o que acontece, que já é fato, é que a partir de agora, para o professor abordar esse assunto, ele tem que ter autorização dos pais. É lógico, né, Carol, que um assunto como esse gera muita polêmica, né? Inclusive sobre o que é permitido, o que não é permitido dentro de sala de aula, o limite e também ali sobre a censura com o professor, né? O que ele pode e o que ele não pode estar abordando hoje com os alunos. É lógico, né? Assim, é um assunto recente, foi aprovado na última segunda-feira, porém já está gerando muita polêmica aqui no Espírito Santo. Ô, Paty, eu aproveito para continuar nesse assunto, porque esse tema já saiu, inclusive, no Diário Oficial dos Poderes aqui do Espírito Santo, porque já foi aprovado pela Assembleia Legislativa, pelo presidente da Assembleia, o deputado Marcelo Santos. Eu aproveito para poder falar desse assunto, porque no Diário Oficial, na lei número 12.479, eu vou ler só um trechinho ali do artigo 3º, que fala: as instituições de ensino deverão informar aos pais ou aos responsáveis sobre quaisquer atividades pedagógicas de gênero que possam ser realizadas no ambiente escolar, sob pena de serem responsabilizadas civil e até penalmente, conforme o caso. Aí no artigo 5º, um pouquinho mais embaixo, fala que as instituições de ensino serão responsáveis por garantir o cumprimento da vontade dos pais ou dos responsáveis, respeitando a decisão de vedar
a participação dos seus filhos e de seus dependentes em atividades pedagógicas de gênero. Isso, gente, já está publicado no Diário Oficial aqui do Espírito Santo. Repito, lei número 12.479. E aí, claro, eu peço a sua participação. Você que é pai, você que é mãe, você que tem filho em idade escolar, mande a sua mensagem aqui pro Alô. 3434-5700. Participe com a gente. O que você achou dessa lei? Você acha indicado, você enquanto pai, você enquanto mãe, dar essa opinião, dar essa autorização para o seu filho participar de atividades de gênero? E a gente está falando de qualquer disciplina, tá? Qualquer professor que for abordar o tema, seja de história, geografia, português, literatura, o pai ou a mãe, o responsável, vai ter que dar autorização para saber se o filho pode ou não participar dessas aulas. Mande a sua mensagem, participe com a gente, que daqui a pouco eu e Thiago Américo vamos voltar nesse assunto. Paty, obrigada pelas suas informações e pelos esclarecimentos. Agora